Hoje tem Direitos do Consumidor no Bom Dia Mirante. E no quadro Direitos do Consumidor de hoje, as dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores serão respondidas pelo advogado Vitor Duarte. Ele está ao lado do Douglas Pinto e conversa com a gente agora. Douglas, é com você. Pois é, Célia, são diversas demandas aí que foram colocadas pelos consumidores. Vamos ver, né, o que eles têm de direito agora. Vamos conversar com o Vitor Duarte. Vitor, a primeira pergunta é do Garcejo de São José de Ribamar. Ele diz o seguinte, que ele comprou um aparelho celular e ao adquirir o produto, ele fez um seguro. Só que não informaram para ele que quando ele precisasse, ele teria que mandar para São Paulo o aparelho e ficaria sem o celular por um mês. Eu quero saber se está certo isso. Bom dia, Douglas. Bom dia, consumidor maranhense. A primeira coisa que a gente tem que analisar é que o direito à informação de forma clara e precisa é um direito fundamental do consumidor. Portanto, já existe um ilícito nessa relação consumerista. Haja vista que uma informação dessa não foi prestada de forma clara, ou seja, proporciona um prejuízo para o consumidor. Por quê? Serviço de telefonia hoje é considerado essencial e o aparelho celular é o instrumento que viabiliza isso. Portanto, à medida que ele tem que deslocar o aparelho para outro local e passar um mês sem ele, o prejuízo ele é evidente, ele proporciona prejuízo tanto de ordem material quanto de ordem moral. Porque é um instrumento de trabalho, principalmente para os profissionais liberais de hoje. Isso, então ele tem que procurar aí o direito dele com certeza. Exato. Qual é a orientação que a gente passa? Que registre uma reclamação administrativa, bem como procure os órgãos de defesa do consumidor para denunciar essa ilegalidade, bem como procure um profissional habilitado, seja um advogado remunerado ou então a Defensoria Pública. Temos mais pergunta aqui do Carlos Eduardo. Diz que comprou uma bicicleta num site de uma loja nacional. Ele estranhou que o prazo de entrega era 72 dias, que quando terminou esse prazo, e caso a empresa não entregue o produto ou cancele a compra, que atitudes ele pode tomar? Comércio eletrônico hoje é uma realidade. Cada vez se acentua mais as relações travadas nesse ambiente. Quando existe um prazo desse tão dilatado, 72 dias, a primeira recomendação para o consumidor é estar atento quanto, digamos, a autenticidade desse site, se ele é de fato um site confiável. Inclusive, a gente recomenda que procure os órgãos de defesa do consumidor, cheque as páginas da internet, como Reclame Aqui, consumidor.gov, para ver se de fato esse site existe e se tem essas reclamações. E no que se relaciona ao caso em si, quando a empresa ela oferta um produto e estabelece um prazo, ele tem que ser atendido dentro desse prazo. Digamos que o consumidor está ciente, tem algum tipo de promoção que justifique esse prazo dilatado. Se eventualmente a entrega não ocorrer nesse tempo, o artigo 35 do CDC permite para ele 3 situações, 3 providências. Exigir o produto ou serviço de forma imediata, ou então aceitar um produto ou serviço equivalente, ou do contrário, ser restituído, né, pelo valor que ele despendeu de forma atualizada, corrigida monetariamente, bem como sem prejuízo das perdas e danos que ele sofreu. Ainda sobre prazo, tem outro consumidor do Bom Dia Mirante que fez a seguinte pergunta: comprei um celular com prazo para entrega para o dia 1º, não foi entregue. Aí ele ligou para lá e deram uma nova data. O celular também não chegou. Ele ligou para a loja, informaram que o celular foi extraviado na transportadora e a transportadora deu um novo prazo. A princípio eram 7 dias a entrega, agora já vai completar um mês e nada. Ele também quer saber se está certo, o que ele pode fazer. Certo. A melhor forma de empoderar o cidadão é justamente por meio da informação. Diante desse caso aqui, quais providências deve adotar? Ele distou do outro caso no seguinte sentido: foi estabelecido um primeiro prazo que não foi cumprido, se fixou outro que também não foi cumprido. Diante disso, a gente recomenda aos consumidores que, diante de qualquer ilegalidade, tente se certificar de algum meio de comprovação de que está existindo um descumprimento por parte da empresa. Diante disso, registrem um protocolo, passem um e-mail para ficar registrado todos esses problemas que eles estão suportando. Outra peculiaridade desse caso aí é que ele fala que o problema foi ocasionado pela transportadora.
Porém, para o consumidor, isso não compete, é indiferente. A responsabilidade é da empresa. À medida que ela assume o risco de entrar no mercado, a responsabilidade dela é objetiva, ou então recai sobre a empresa. E também sobre o caso aí, se aplica o artigo 35, já mencionado aqui, que o consumidor ele pode exigir a restituição imediata do valor, a substituição por um produto ou serviço equivalente, bem como sem prejuízo das perdas e danos. Em casos como esse, geralmente o estabelecimento ele quer entregar mesmo fora do prazo, mas não compensa o consumidor com nada, né? Depende, aí no caso é um serviço, né, um aparelho celular, a gente usa para comunicação, e quando se fica um prazo tão dilatado, às vezes em razão do prejuízo que isso ocasiona, digamos, os problemas do dia a dia, a pessoa opta por comprar um que esteja mais próximo, né, que já esteja à disposição de imediato. Mas isso não impede a pessoa de entrar na justiça e pedir danos, uma indenização por danos materiais. O acesso à justiça ele é permanente, o direito de petição, se existe o dano, seja patrimonial ou extrapatrimonial, ele pode recorrer a qualquer momento ao Poder Judiciário. Ele é a última linha de defesa da sociedade. Mais uma pergunta aqui de outro telespectador, ele diz que contratou um título de capitalização, mas agora ele quer cancelar e o contrato. Ele pode receber tudo que pagou? Tudo não. O título de capitalização ele possui uma peculiaridade. Ele tem três, digamos, ele se secciona os valores que são pagos em três vertentes. Um referente ao próprio capital, que vai ser substanciado para ser entregue ao final do título de capitalização. Outro para custear os prêmios que são oferecidos, bem como uma parte para as despesas administrativas. Porém, na medida que esse título de capitalização ele é ofertado no mercado, as condições das taxas de juros, bem como de resgate, têm que ser pré-estabelecidas, fixadas, de modo que qualquer valor superior a 10% é considerado abusivo. Agora tem aqui outra pergunta. Firmei um contrato de compra e venda de um terreno para o pagamento em prestações. Ao cancelar o contrato, ele vai perder o total das parcelas pagas? Não perde, não perde. Sobre esses casos aí, digamos, de contrato de compra e venda, seja móvel ou imóvel, o artigo 53 do CDC incide sobre ele, de modo que não pode ter a retenção integral do valor. Costuma variar, depender do tipo de negócio que é, digamos, firmado o compromisso. Porém, digamos que tenha sido fixado um valor extremamente alto, incide sobre o caso, o artigo 51 do CDC, considerando isso uma prática abusiva em razão de uma vantagem excessiva. Agora a pergunta aqui é sobre planos de saúde. O que são e como funcionam as coberturas para os casos de urgência e emergência? Certo. Quanto a esse tema, a gente tem um conceito legal que decorre da lei dos planos de saúde, o artigo 35C, em que ele vai fixar lá tanto as hipóteses de urgência quanto de emergência. As hipóteses de urgência se relacionam a acidentes pessoais, bem como os problemas enfrentados durante um processo gestacional. Já as situações de emergência se relacionam a quê? Ao risco, à vida, bem como a possibilidade da pessoa ter algum tipo de prejuízo, de dano permanente. Porém, em qualquer cenário, o atendimento é obrigatório nas situações de urgência e emergência. Após 24 horas celebrado o contrato de plano de saúde, o serviço ele tem que ser ofertado. Às vezes há uma confusão em relação a alguns tipos de serviço de caráter eletivo, que a pessoa vai fazer algo programado, aí digamos que não está coberto, mas se se relacionar a qualquer situação de urgência e emergência, o atendimento tem que ser disponibilizado. Isso. Tem mais uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Não tem a ver, de repente, com o caso de direitos do consumidor. É até do Valmar César. Praticamente é uma confusão isso aqui. Sim. Porque ele disse que comprou um apartamento com contrato de gaveta. Sim. Né? Não disse nem que foi em cartório. Foi um contrato de gaveta de um segundo comprador. E agora ele está dizendo que a primeira pessoa que comprou o apartamento quer ele de volta. Só que ele já disse que pagou 7 anos de prestações. E agora ele quer saber qual é o direito que ele tem. Vamos lá. Diante de um caso dessa estirpe, o que é que acontece? Se não foi, digamos, publicizado esse ato, registrado em cartório, o efeito desse contrato é tão somente entre as partes. Não afeta toda a coletividade. Digamos que a sociedade não tomou ciência disso.
Portanto, eventual prejuízo ele vai perquirir contra aquele que vendeu o imóvel para ele de forma, digamos, ilegal. Então não é direito do consumidor? Não, não é. De início você pontuou bem na pergunta, não é uma questão de direito do consumidor, é uma questão de direito real, direito imobiliário, não se relaciona ao direito do consumidor, conforme o caso aí coloca. O que é que vai acontecer? A pessoa vai ter direito a ingressar, né, no Poder Judiciário, bem como requerer uma indenização tanto patrimonial, bem como extrapatrimonial, que é a de cunho moral. Porém, aí não ficou claro se de repente a pessoa está na posse ou não está na posse do imóvel para ter outros desdobramentos. Mas de qualquer maneira vale o alerta, porque quando você vai comprar um imóvel, um terreno, é muito dinheiro que você vai investir. Então, o contrato de gaveta é um risco muito grande. Tudo tem que ter lá certinho no cartório, para que quando for procurar a justiça, o direito seja dado de uma forma mais rápida, né? Isso, perfeito, Douglas. Seja em qualquer seara do direito, você tem que checar as informações, buscar, digamos, meios legais de obter aquela informação de forma clara, precisa. Para qual finalidade? Trazer segurança jurídica e digamos, prevenir, evitar eventuais desgastes, né, conflitos de interesse. Muito obrigado, a gente conversou com o Vitor Duarte, advogado aí, que respondeu hoje as perguntas do quadro Direito do Consumidor. Até pergunta que não é do consumidor, ele também respondeu aqui para a gente. Então, fico alerta em relação a esse último caso. Você que vai comprar aí qualquer tipo de imóvel, preste bem atenção nas cláusulas, nos contratos, mas tudo dentro da legalidade, e faça isso no cartório para que você realmente tenha ali o seu direito confirmado por meio de documentos, tá? Então, fica aí o alerta. Célia, com você no estúdio. Informações importantes. Obrigada, Douglas. Tem alguma dúvida? Manda para a gente a sua pergunta usando o nosso WhatsApp. O número é 99101-6032. O quadro Direitos do Consumidor volta na próxima terça-feira.